Não era o feriado, não foi? Foi. Pronto, professor, boa aula, viu? Quando der 10h15, Obrigado. 10h20, 10h20, aí a gente vai para outra turma, viu? Tá certo. Tchau, boa aula. Tchau. E aí, fizeram um simulado, foi bom? Foi, sim, senhor. Aí a gente já tem uns testes aí para fazer, né? É. Não é isso? Sim, senhor. É. É sim, professor. Professor, eu acho que Aí, a como última vez que seguinte, deu aula foi antes do simulado. foi antes do simulado, foi. Aí, então, hoje a gente vai começar com... Eu estou olhando aqui o calendário, porque parece que os testes vão começar a partir do dia 29, né? É sim. Aí É sim, o professor. assunto de hoje já entra, aí o assunto de hoje já entra para o teste, viu? Eu acho que alguma coisa aqui eu já falei para você, mas eu não sei se eu falei, mas se eu falei, você vai me dizer, mas eu faço uma. Eu repito e acrescento mais alguma coisa, sabe? Sei. Que eu estou indo se eu falei ou não. Hum. Então, para, olha, então o assunto é sobre o relevo, né? Relevo. Quais são as formas de relevo? Relevo. Eu já falei aí para vocês. Tô procurando. Não. Já, sim, senhor. Você Pra já mim eu falou não já. tenho. Já falou sobre relevo, sim. É o último assunto, né? Hum. Então, é o último assunto. Acho que eu não tenho copiado essa parte aí de relevo, não. Então, as formas de relevo, a gente tem planalto, planície e montanha e depressão. Então, Depressão. olha, as levadas e inclinadas e planos, essas unidades de terreno e suas diferenças são as formas que constituem o relevo. Quer dizer, o relevo é constituído de terrenos baixos e altos, né? Então, o conjunto das variedades das formas da litosfera se formam os relevos, depressão, planície, né? E vão apresentando as seguintes formas, que é o planalto, montanhas, planície e depressão, né? Então, o relevo pode ser definido como um conjunto de variadas formas da litosfera, como os vales, as baías, as planícies, depressão e áreas mais ou menos elevadas, planas ou onduladas. Existem quatro principais formas de relevo, que são montanhas, depressão, planados e planícies. Então, uma é mais alta do que a outra. O planalto, a montanha é mais alta do que a planalto, montanha mais alta do que planalto, planalto mais alto do que a planície. E a depressão fica no meio entre a planície e o planalto. São as formas intermediárias, menos arredondadas. Então, você já sabe o que, então. Montanhas são elevações de terrenos que se destacam por apresentar altitudes superiores às vizinhas. Então, as montanhas mais altas. Então, a característica delas é aquela parte mais alta que for, que tiver. As mais elevadas cordilheiras montanhosas, né? Dando um exemplo dela, tem a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, a dos Andes, a Cordilheira dos Andes fica aqui na América do Sul, o dos Alpes na Europa, a Montanha Rochosa, que fica nos Estados Unidos, na América do Norte. Então, isso foi originado com os abalos sísmicos, com os terremotos, os encontros das placas tectônicas. As mais elevadas cadeias de montanha do planeta são as montanhas
do período terciário. Essas montanhas recebem esse não por ter se formado há 23 milhões de anos atrás. Né? A primeira fase do chamado período terciário na história da humanidade, do planeta, a história geológica, que são as eras geológicas, Mesozoica, Paleozoica. Outro tipo de montanha resulta da formação de um vulcão, denominado montanha vulcânica, que se formaram em outros processos, com a erosão. Aí existe a depressão, área rebaixada em relação aos vizinhos. Quando uma depressão se situa no nível abaixo do nível do mar, chamado depressão absoluta. E o mar, um exemplo da depressão absoluta é o Mar Morto, localizado em Israel e na Jordânia, que está abaixo do nível do mar. Aí existe a relativa, que está acima do nível do mar. Existem os planaltos, são áreas em geral mais altas do que outras, com todos relativamente planos ou arredondados. Então existem as planícies, que são as áreas que vai servir como sedimentos, como receber a sedimentação, que vem a parte mais alta e colocando em cima deles. Vai ficando um depósito ali, vai depositando. Aí a dinâmica do relevo, que o relevo ele pode sofrer transformação todo o tempo. Então, o relevo é dinâmico, ou seja, sofre transformação com o tempo. Às vezes, o processo de transformação é rápido. E isso é como no terremoto, ou pode levar dezenas ou até milhares de anos, né, com o processo erosivo. Podemos citar dois tipos de agentes que criam e modificam o relevo, o agente interno e externo. Os agentes internos é aqueles que acontecem no interior da Terra, são os agentes internos. E o externo é na parte superior. Os agentes internos estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas. Eles dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos, aos vulcões, entre outros. Já os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática, com chuvas, ventos, variações de temperatura, maior ou menor insolação. A ação das águas, dos rios, mares e lagos. Além disso, são agentes externos, os animais, incluindo o homem também, que a gente modifica a terra na parte superior, onde o homem faz o desmatamento, onde tira a vegetação e dali vai causando a erosão, vai danificando o meio natural. O relevo é dinâmico, ou seja, sofre transformações com o tempo. Às vezes o processo de transformação é rápido e severo, como num terremoto, ou pode levar dezenas ou até milhares de anos, como nos processos erosivos. Podemos citar dois tipos de agentes que criam e modificam o relevo, os agentes internos e externos. O interno é aquele que acontece no interior da Terra, como o terremoto, os tremores de terra, o abalo sísmico, e o externo é na parte superior, como a chuva, o vento e a ação do homem. Então, os agentes internos estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas, que dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos e aos vulcões. Já o externo corresponde a uma combinação da dinâmica climática, com chuva, vento, variação de temperatura, a insolação, maior ou menor insolação, a ação das águas dos rios, mares e lagos. Também são agentes externos os animais, incluindo os seres humanos, os vegetais, fungos e seres microscópicos. Que isso daí é o que vai mudando a parte superior da Terra. Os agentes internos desenvolveram. Os agentes internos desnivelam o terreno.
e os externos modula, né? Porque, como é da forma, acontece o terremoto, aquelas lavas, né, vem todinha. Então mudou o terreno, o nível do terreno foi mudado. O agente externo, que é o homem, que é a chuva e o vento, vai modelando, vai planeando, porque vai tirando, no caso a chuva, a água, vai tirando daquela parte mais alta e colocando a parte mais baixa, aqueles sedimentos, que aí vai se formar as planícies. Então eles vão mudando. Os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática, com chuva, vento, variações de temperatura, maior ou menor insolação, ação das águas dos rios, mares e lagos. Os agentes externos e os animais e o homem. Os agentes internos desnivelam o terreno e o externo diminui lentamente as diferenças entre as altitudes do relevo, desgastando as áreas mais elevadas e acumulando os detritos na parte mais baixa. Que aí vem o efeito da erosão. A água vai trazendo o resto de vegetais e das rochas da parte alta e colocando na parte mais baixa, e vai dando o modelo do relevo. Os agentes externos costumam ocasionar o intemperismo e a erosão seguida pela sedimentação. O intemperismo é um conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas. Pode ser biológico, físico ou químico. Que este assunto pela primeira vez que vocês estão vendo agora. Intemperismo, né? É um conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas, que são divididos em três: biológico, físico e químico, que eu vou perguntar para o teste de vocês. O intemperismo biológico decompõe as rochas por meio da atividade de seres vivos. O crescimento de fungos, a penetração de raízes de árvores nas fendas das rochas, a ação das minhocas e dos cupins, o pisoteio de animais e a atividade bacteriana. São alguns exemplos de intemperismo biológico. Então, isso daí vão se mudando a forma, a estrutura da Terra em si. O intemperismo físico é provocado principalmente pela variação de temperaturas que ocorrem em um mesmo dia ou ao longo de um ano. O intemperismo físico é provocado principalmente pela variação da temperatura que ocorre em um mesmo dia ou ao longo do ano. Durante o dia, a temperatura do ar costuma ser mais alta do que à noite. E no verão, a temperatura do ar é mais elevada do que no inverno. As altas temperaturas provocam dilatação. Ele pode quebrar algumas rochas. A expansão dos minerais que formam as rochas. E as baixas provocam contração. Quer dizer, a alta quebra e as baixas unem, né? Vão encurtando, há uma contração, né? Onde as rochas são frias. O intemperismo físico é provocado principalmente pela variação da temperatura, que ocorre em um mesmo dia ou ao longo do ano. Durante o dia, a temperatura do ar costuma ser mais alta do que à noite. E no verão, a temperatura do ar é mais elevada do que no inverno. As altas temperaturas provocam a dilatação, ou seja, a expansão dos minerais que formam as rochas. E as baixas provocam a contração deles, ou seja, um quebra, que é a dilatação, e a contração, outro se une. Isso com a mudança do clima, das temperaturas. Com o passar do tempo, as expansões e contrações ocasionam rachaduras nas rochas, onde eles vão se dilatando e provocando essas rachaduras em si. Esse fenômeno é o mais intenso em áreas de climas áridos e semiáridos, nos quais chove pouco, e a grande variação da temperatura
no transcorrer do dia. Isso quer dizer que nesses locais os dias são bem quentes e as noites bem frias. Muitas vezes essas mudanças bruscas de temperatura provocam estalos nas rochas, principalmente exposta ao tempo. Outra forma de intemperismo físico é o congelamento das águas nas fendas das rochas. Em locais de clima temperado e polar, as águas que penetram nas rochas se congelam. Lá dentro, durante o inverno, como o gelo ocupa mais espaço do que a água. Então, esse vai se acumulando. As fendas da rocha são alargadas. Nesse processo, ao longo do tempo, essas fraturas aumentam e desagrega as rochas, certo? Então, isso vai passando no decorrer do tempo em si. O intemperismo químico decompõe as rochas, principalmente por meio da ação da água. Ao percorrer a superfície das rochas, a água dissolve os minerais solúveis, que a compõem e carrega essa solução para os locais mais baixos do terreno. Então, eles vão passando de um tempo para outro. O intemperismo químico decompõe a rocha, principalmente por meio da ação da água. Ao percorrer a superfície das rochas, a água dissolve os minerais solúveis, que a compõem e carrega a solução para os locais mais baixos do terreno. Essa decomposição é mais frequente nas regiões de clima tropical úmido, em que a temperatura é elevada e as chuvas são abundantes. Então, eles vão correndo de um período para outro. Então, vão se formando a temperatura desta região em si. Então, isso é assim. Aí nós temos também a erosão. A erosão, o que me diz a erosão? É o desgaste do solo, causado pela chuva e pelo vento, né? A erosão é um processo natural que se inicia com o desgaste do terreno. Os sedimentos provenientes desse desgaste são transportados por algum agente da erosão, como o vento, a água ou a geleira, para os locais mais baixos do terreno. Nessa área ocorre a sedimentação, ou seja, deposição ou acúmulo de detritos ou sedimento. Trata da remoção de materiais de uma área elevada para outra, mais baixa, certo? Então, a erosão é o desgaste do solo, causado pela chuva e pelo vento. A água, né, principalmente a chuva, é o agente erosivo que modifica o relevo, e ela se manifesta de diversas maneiras. No terreno, rios, lagos, mares, geleiras e precipitações de chuva ou neve. As chuvas e as enxurradas são as principais causas da erosão nas áreas de clima úmido do Brasil. Grande parte da água resultante das precipitações desliza pela superfície terrestre, em direção aos rios, lagos e mares, em um processo chamado escoamento. Nas áreas de onde a vegetação foi retirada e o solo está desprotegido, as chuvas e enxurradas podem abrir canais profundos, chamada vossoroca, sem a proteção da vegetação e com o barulho do solo. Com o pisoteio do gado e o uso excessivo de máquinas agrícolas, o solo se torna compacto. Com isso, em vez de a água se infiltrar, ela escoa pela superfície do solo, provocando a remoção de detritos e destruições de plantações e até de edificações. Então, a erosão, que é o desgaste do solo, que é provocado pela chuva, pelo vento e pela própria ação do homem, certo? Então, eles vão mudando toda a estrutura da Terra em si. Quem tem alguma pergunta a fazer aí, vocês? Eu não, professor. Eu não tenho nenhuma pergunta, professor. E se eu perguntar agora, você responde? Professor, nenhuma pergunta a fazer.
Pronto. Então, como a gente falou aqui, os trechos inclinados e planos dos terrenos e as diferentes formas de altitude formam o quê? Constitui o quê? O terreno. Os terrenos altos e baixos. Relevo. O relevo, né? Muito bem. Olha. Então, os terrenos, os desníveis do terreno, aí, e as formas diferentes e altitudes formam o relevo. O relevo pode ser definido como o quê? Conjunto de formas da litosfera. Pode ser um planalto, uma planície, uma montanha e depressão. Na superfície terrestre existem 4 principais unidades de relevo. São elas: planalto, planície, montanha e depressão. Então, são formadas essas 4 formas de relevo: planalto, montanha, planície e depressão. Aqui no Brasil não existe montanha. Além dessas 4, existem chapadas também. Mas essas 4 são as principais. Por exemplo, o Brasil tem chapadas aqui, mas já essas outras não tem. Então, montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores às da região vizinhas. As mais elevadas cadeias montanhosas a gente encontra aonde? A Cordilheira do Himalaia, que está na Ásia, a Cordilheira dos Andes, que está aqui na América do Sul, os Alpes na Europa, as Montanhas Rochosas na América do Norte, né? E a origem delas foi com os encontros das placas tectônicas que provocaram o terremoto, saíram e daí se formando em grandes altitudes e daí se tornaram essas montanhas. E elas são de regiões terciárias. Isso aconteceu há milhões de anos atrás. Então, montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores às das regiões vizinhas. As mais elevadas cadeias montanhas, como a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, os Andes na América do Sul, né? Os Alpes na Europa, as Montanhas Rochosas na América do Norte, têm origem no encontro das placas tectônicas, que provocam enormes dobras nas rochas, onde há um abalo sísmico e elas não quebram toda, e ela não dilata, não parte, fica só encurvada. Essas montanhas recebem esse nome por ter a sua formação entre 65 e 23 milhões de anos atrás. Na primeira fase do chamado período terciário da história do nosso planeta, a história geológica, né? A história geológica. A era mesozoica, paleozoica. Outro tipo de montanha é aquela resultante da formação de um vulcão, denominado montanha vulcânica. Existe ainda montanha que se forma por outro processo. A erosão pode provocar grandes desníveis no terreno, criando áreas bem elevadas ou montanhas. E falhas geológicas podem transformar um terreno plano em uma área com grandes desníveis, originando as montanhas. Certo? Então, olha, são áreas e depressões, são áreas rebaixadas em relação às vizinhas. Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, chamado depressão absoluta. Um exemplo disso é o Mar Morto, que está abaixo do nível do mar, que fica em Israel, na Jordânia, que está a 391 metros abaixo do nível do mar. E a relativa está acima do nível do mar. Quando ela se situa acima do nível do mar, mais baixo das naves, é uma depressão relativa.
Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamado depressão absoluta. Um exemplo é o Mar Morto, localizado em Israel, na Jordânia, na África, que está a 35 metros abaixo do nível do mar. Já quando uma depressão se situa acima do nível do mar, mais baixo das áreas vizinhas, é denominada depressão relativa. Então, existem as diferenças entre as planícies. Acima do nível do mar é absoluta e baixa é relativa. Planalto, chamado de platos também, são áreas em geral altas do que as vizinhas, com topos relativamente planos ou arredondados. Quer dizer, o planalto é mais baixo do que as montanhas, né? Mas o planalto é mais baixo do que é mais alto do que as planícies e as depressões, sim. Nos planaltos, o desgaste das rochas é maior do que o acúmulo de sedimentos. Como ela é uma área alta, vai causar a erosão. Quando chove, vai trazer todos os detritos delas para a parte mais baixa. Já as planícies são baixas e planas. Nelas ocorre a sedimentação, ou seja, essa unidade de relevo se caracteriza por acúmulo de sedimentos. As planícies geralmente estão próximas aos rios e aos oceanos. Então, elas servem de depósito. As planícies costumam situar próximo a planaltos e montanhas, áreas onde predomina a erosão. Pode ter várias origens, como vale dos rios, sedimentos trazidos pelos ventos, pelas geleiras e pelo entulhamento de lagos, entre outros. Então, isso daí vai estar um acúmulo de sedimentos. Então, dentro de uma área para outra, em si. O relevo é dinâmico. Por que o relevo é dinâmico? Porque está sendo transformado com o tempo. Diariamente, o relevo se transforma. Porque com o tempo da própria natureza e da própria ação do homem, que vai passando e ele vai sendo transformando, né? Que sofre transformação com o tempo. Às vezes, o processo de transformação é rápido e severo, como um terremoto, ou pode levar dezenas ou até milhares de anos, como nos processos erosivos. Então, ele vai chovendo, e se você desmata uma área, aquela parte que fica descoberta vai ser modificada pelos agentes externos, né? Então, quem vai transformar o relevo, seja os agentes internos e externos. O interno é aquele que acontece no interior da Terra, como os terremotos, os tremores de terra, o abalo sísmico. E o externo é aquela parte que acontece na parte superior, que é a chuva, o vento e a ação do homem, né? Onde vai acontecendo isso. Os agentes internos estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas. Eles dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos e vulcões e outros. O agente externo corresponde a uma combinação da dinâmica climática, com chuva, vento, variações de temperatura, a insolação, a ação das águas, dos rios, mares e lagos, além dos agentes externos como os animais, incluindo os seres humanos, os vegetais, fungos e os seres microscópicos, que são aqueles insetos que ficam em uma madeira, numa área, e vai sendo transformados. Então, eles vão modificando o espaço, o relevo. Os agentes internos desnivelam o terreno. Por exemplo, o terremoto é aquele agente interno. Quando causa, ele modifica toda a parte superior da Terra. Já o agente externo, que é a chuva, o vento e o homem, vai modelar o relevo. A chuva, principalmente a água, vai trazendo aqueles detritos da parte mais alta para a parte mais baixa e vai dando um formato ao terreno. Já que o
o interno escavou, ficou a cratera. Né? E tem o conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas, que é chamado de intemperismo. É o conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas. Pode ser biológico, físico ou químico. O intemperismo biológico decompõe as rochas por meio da atividade de seres vivos. O crescimento de fungos, a penetração de raízes de árvores nas fendas das rochas, a ação das minhocas e dos cupins, o pisoteio de animais é atividade bacteriana. São alguns exemplos de intemperismo biológico. Então, isso vai mudando e dando toda a estrutura do Ternincim. O intemperismo físico é provocado principalmente pela variação da temperatura, que ocorre em um mesmo dia ou ao longo do ano. Durante o dia, a temperatura do ar costuma ser mais alta do que à noite. E no verão, a temperatura do ar é mais elevada do que no inverno. As altas temperaturas provocam a dilatação, ou seja, a exposição dos minérios que formam as rochas e as baixas que provocam a contração deles. Com o passar do tempo, as expansões e contrações ocasionam rachaduras nas rochas. Então, eles vão passando de um período para outro em si. Então, vai havendo aquela mudança de um local para outro. Então, vai dando esta transferência, essa diferença entre uma e outra. Então, vai mudando cada tempo que passa em si. O intemperismo físico é provocado principalmente pela variação da temperatura, que ocorre em um mesmo dia ou ao longo do ano. Durante o dia, a temperatura do ar costuma ser mais alta do que à noite. E no verão, a temperatura do ar é mais elevada do que no inverno. As altas temperaturas provocam a dilatação, ou seja, a expansão dos minerais que formam as rochas. E as baixas provocam a contração deles. Com o passar do tempo, as expansões e a contração ocasionam as rachaduras nas rochas. Então, vai haver esta mudança de uma área para outra. Então, vai ter uma diferença entre uma e outra. Então, vai causando a mudança do relevo. Então, esses processos do químico, biológico, físico e químico. Vai ter um aí. O biológico vai juntando com o químico. O físico diminui a temperatura e aumenta. Aí há a separação. O intemperismo físico é provocado principalmente pela variação da temperatura, que ocorre em um mês, em um dia ou ao longo de um ano. Durante o dia, a temperatura do ar costuma ser mais alta do que à noite. E no verão, a temperatura do ar é mais elevada do que no inverno. As altas temperaturas provocam a dilatação, ou seja, a expansão dos minerais que formam as rochas. E as baixas, a contração deles, né? A alta quebra a rocha, dilata, né? E a baixa une, né? Com o passar do tempo, as expansões e contrações ocasionam rachaduras nas rochas. Então, vai se mudando de uma coisa para outra. Esse fenômeno é o mais intenso em áreas de climas áridos, semiáridos, nos quais chove pouco e há grande variação da temperatura no transcorrer do dia. Isso quer dizer que nesses locais os dias são bem quentes e as noites bem frias. Muitas vezes essa mudança brusca de temperatura provoca estalos nas rochas, principalmente naquela exposta ao tempo, à atmosfera. Outra forma de intemperismo física é o congelamento das águas nas fendas das rochas. Em locais de clima temperado e polar, as águas que penetram nas rochas se congela. Lá dentro, durante o inverno, como o gelo ocupa mais espaço do que a água líquida, as fendas das rochas são alargadas nesse processo. Ao longo do tempo, essas fraturas aumentam e desagregam as rochas. Então,
no aspecto físico. O interperíodo químico decompõe a rocha, principalmente por meio da ação da água, né? Então, com a água, o químico faz com que você colocando uma argila em um barro com uma pedra dentro, ela endurece com a mudança da temperatura. Ali sofreu um processo químico. A argila, assim, que é quando ela endurece, aí forma uma coisa. Isso é a mudança de temperatura pela ação da chuva, da água. O interperíodo químico decompõe as rochas, principalmente por meio da ação da água. Ao percorrer a superfície das rochas, a água dissolve os minerais solúveis que compõem e carrega essa solução para os locais mais baixos, onde vai fazendo a sedimentação, a decomposição dos detritos, acumulando. Essa decomposição é mais frequente nas regiões de clima tropical úmido, em que a temperatura é elevada e as chuvas são abundantes. Então, onde a temperatura é mais alta, esse processo ocorre mais rápido. Existe também a erosão. É um processo natural que se inicia com o desgaste do terreno. O que é erosão? Quem me diz? Que é o quê, professor? Erosão é o quê? É um processo natural que se inicia com o desgaste do terreno. Certo. É o desgaste do solo. Então, ele vai causando. Quem causa a erosão é o quê? É a chuva, é o próprio homem, o vento. Então, vai causando a erosão, que inicia com o desgaste do terreno, ou do solo, né, como quero chamar. Então, é feito pela própria natureza, pode ser feita com o vento e com a chuva, e também com a ação do homem. Quando o homem desmata, então, vai causando esses danos à natureza. Então, ele vai mudando. É um processo natural que se inicia com o desgaste do terreno. Os sedimentos provenientes desses desgastes são transformados por alguns agentes da erosão, como o vento, a água, a geleira. Aí a gente está vendo que vai aumentar as ondas do mar. Por quê? As geleiras estão sendo derretidas com o aumento da temperatura. Então, onde a gente escuta falar em jornal, que a água do mar pode aumentar e pode ter onda de 60 metros e de vários tamanhos, mas é o que? É com as geleiras que estão sendo derretidas. Para os locais mais baixos do terreno, nessa área ocorre a sedimentação, a deposição, né? A sedimentação, os detritos vai sendo acumulados em uma determinada área. Essa acumulação vem causada pela erosão, que vai trazendo da área mais alta para a mais baixa. Então, aqui, viu? Erosão é o processo natural que se inicia com o desgaste do terreno. Os sedimentos provenientes desse desgaste são transformados por alguns agentes de erosão, como o vento e a água, ou a geleira, para os locais mais baixos do terreno. Nessa área ocorre a sedimentação, ou seja, a deposição ou acúmulo de detritos ou sedimentos, né? Sedimento de rocha. Trata da remoção de material de uma área elevada para outra mais baixa. Então, a água vem escorrendo de uma parte alta para uma parte baixa. Então, a água é um agente erosivo que modifica o relevo. Ela se manifesta de diversas maneiras no terreno, que vem pelo rio, mares, lagos, geleira e a chuva e até a neve. Então, tudo isso vai mudando a paisagem. Então, vai causando essa erosão em si. As chuvas e as enxurradas são as principais causas da erosão. Nas áreas de clima úmido no Brasil, grande parte da água resultante das precipitações desliza pela superfície terrestre em direção aos rios, lagos e mares, em um processo chamado escoamento.
que é o escoamento das aulas. Nas áreas de onde a vegetação foi retirada e o solo está desprotegido, as chuvas e enxurradas podem abrir canais profundos, chamados vossorocas. Sem a proteção da vegetação e com o mau uso do solo, com o pisoteio do gado e uso excessivo de máquinas agrícolas, o solo se torna compacto. Com isso, em vez de a água se infiltrar, ela escoa para a superfície do solo, provocando a remoção de detritos e destruição de plantações e até de edificações. Então, vai se mudando de um local para outro em si. Então, você vai causando em grande parte do terreno em si. Certo? Então, vocês prestem bem atenção, né? Pegaram tudo que eu falei hoje aqui, que estou falando, que isso daí vai estar no teste de vocês a partir da próxima semana, que pode ser a prova de vocês, pode ser do dia 3, 4 e 5, porque se esse mês tem 31 dias, na terça-feira vai ter um dia feriado, né? Aí o dia, na terça, que é o dia da União, vai cair. O 2 de novembro, né? Dia do finado. É mesmo. Aí é feriado. Agora, não sei se ela vai, se na segunda, no dia primeiro, vai funcionar, né? Uhum. Aí eu não sei. Aí, se for, já eu dou aula hoje, aí dou na próxima semana e só depois do teste. Mas, com tudo isso, eu ainda tento, a gente ainda faz uma revisão no dia do teste. Antes do teste. Depois tu me dá o resto do que tu copiasse antes, porque eu não copiei antes não, porque meu celular tá descarregado, viu? Aí depois tu me dá o resto pra eu copiar, Ravena. Copiar do quê? O que o professor mandou copiar agora. Do quê? Eu não cheguei atrasado um pouquinho, aí porque o professor tá descarregado, aí tu me dá, Eu viu? não entendi não, é pra copiar o que aí? Eu não tô entendendo nada que você tá falando, Davi. Nem Eu falo lá no WhatsApp pra tu, menina. Cadê? Fala pra mim, eu não tô entendendo não, é pra copiar o que aí? Olha, eu estou entendendo, olha. Ele quer que vocês passem o que vocês copiaram na aula de hoje, que vocês têm, para passar para ele, que ele chegou atrasado. Qual? Essa daqui de geografia ou as outras? A de geografia pode ser as outras também. Aí pode ser a geografia, pode ser as outras também. Isso aí mesmo, professor. Ainda bem que o senhor entendeu. Obrigado. Bom, aqui eu não copiei nada na do senhor não. Era pra copiar alguma coisa? Então, mas então, quem não copiou, então você bota aí, e eu vou fazer um tipo de resumo para você pesquisar. Fale sobre montanha. Eu também vou pesquisar. Fale sobre. Pera aí. Pera. Deixa eu pegar o caderno. Tá longe. Fale sobre montanha, né, professor? Peguei. Montanha, depressão, Matéria essa do senhor? Eu esqueci. geografia. Depressão. Fale sobre montanha, depressão, planalto e planície. Planáutico, né? Planáutico. Planalto. Que mais? Fala sobre montanha, depressão. Planalto e planície. E o quê? Planície. Planície. Bom, Planalto é um lugar alto e plano. Depressão é uma pessoa que está prestes a se matar. Mas não é essa depressão dessa aí não, viu? Aqui é uma forma de relevo. Não é uma pessoa que está se matando, não. Ô, professor. Diga. E planície é o que, professor Planície? As terras mais baixas, são planas, terreno planos. Depressão
Depressão é um lugar abaixo, né? Meu Parece. Deus, gente, deixa a Débora falar. Coitada, já mandou todo mundo calar a boca. Ai, caramba. Diga, Débora. Todo mundo falar. Olha, fala. Se é pra todo mundo escrever, é? Hã? É só pra quem não copiou nada, Débora. Aí é pra fazer o quê, professor, aqui? Pra copiar como aqui? Como é que Você faz? copia isso e depois você... Ó, Débora, Professor, a gente pode fazer tipo uma... você copia o que eu citei, você copia o que eu citei e depois você faz uma pesquisinha no livro ou na internet. Certo, vou fazer. Aí é Certo? pra fazer tipo uma... É pra fazer tipo uma... Um resumozinho. redaçãozinha. Uma mini É. redaçãozinha. É, Um não, não é resumo. uma Agora só que mini você faz uma redação. pesquisa. Ah, é, entendi. Tá vendo? Então, Copiou o preciso- professor mandou você beleza, copiar? beleza. Eu copiei É só a pra falar o que é, no pergunta. caso. Faz sentido. É. Tu copiou tudo? Ai, Jesus, querido. Ai, para. Porra, velho. Porra, você... Ei, quem tá aí, esse de cima aí que parece uns desenhos aí? Henrique. Henrique, tá bom, Henrique. Henrique, desliga teu microfone aí pra falar, Henrique. Deixa eu Desliga falar. aí. Sim, professor, eu queria Desliga falar aí, que o senhor é menino. muito legal. Desliga. Certo, obrigado. Olha, agora os Posso pedir? Davi, diga, Davi. Aí tu copiasse tudo, não foi? Aham. Tá bom, aí depois tu me mandas, vai, que eu vou copiar. Tchau. Pode falar, professor. Ó, você não tem o lápis aí para copiar, não, Davi? Não, é isso eu já copiei, tô dizendo o resto que eu não copiei. Certo. Ó, agora, vamos para a segunda parte. Explique intemperismo. Explique intemperismo químico, físico e biológico. Peraí, explique, né? Intemperismo físico, químico e biológico. Pera, explique. Qual é o nome agora? Intemperismo físico, químico e biológico. Intemperismo, né? É, físico, biológico e químico. Físico. É, Físico. Ah, isso é o quê? Isso aí é o quê, professor? químico e biológico. Tá. Não, Para você explica o fazer quê? Químico. intemperismo químico, biológico e físico. É pra ok, falar disso aí, entendi. é pra escrever sobre isso aí. É. Aí você vai pesquisar e você vai entender físico, químico e biológico. Químico e biológico. Ingrid, Professor. gente, Diga, Ingrid. Pera. Tá uma maior confusão. Ó, Lícia, vai falar um de cada vez. Deixa ela falar. Peraí, Henrique. Desliga Fala aí, aí, menino. Fale, Desliga peraí. aí. Fala, Henrique, Ingrid. Fala, Ingrid. O que é pra eu escrever mesmo? Explique temperismo, é? intemperismo químico, físico e biológico. Se eu citei um primeiro e outra vez, tem problema não. E Químico e biológico. biológico. Físico e biológico, né? Ainda tem químico. Químico, físico e biológico. Se eu mudei a ordem, não tem problema não. Se você anotou os três, tá bom. Agora também... você, Débora. Diga, Fala, Débora. Não é professor, biológico, né? Por último, são três. Químico, físico e biológico. E também tem outra coisa que você já sabe, que é a erosão, né? Erosão, que é o desgaste do solo, né? Causado pela água, pela chuva, pelo homem. E também tem os agentes interno e externo. Os agentes internos é o que acontece no interior da Terra, como a gente já viu nas aulas passadas, que é o terremoto, o abalo sísmico, o vulcão. E o externo é a chuva, o vento e o próprio homem. Você pode repetir, professor? Porque eu não entendi muito, não. Erosão, que é o desgaste do solo, né? E os agentes interno e externo. O agente interno é o que acontece no interior da Terra, como o terremoto, o abalo sísmico, o tremor de terra. E o externo
é o que acontece na parte externa, que é a chuva, o vento e a ação do homem. Certo? Então, esses são os denominados, os fenômenos que vai causar que vai mudar o relevo, as formas de relevo, vai transformar o relevo, vai dar uma qualidade, um formato, um relevo, as formas, né? Então, pelos esses pontos de vocês aí, vocês tentam saber em algum livro. Vocês têm livro de geografia em casa? Sim! Tem, professor. Não, professor. Sim. De ter garrafinha em casa? Quem tem um livro em casa, olhe. Ah, tá. Eu tenho. Quem tem algum livro, olhe se tem esses assuntos aí você faz um tipo de uma pesquisinha dele, ou então você vai hoje pela internet. Eu tenho Diga, um livro Débora. aqui, Eu não tenho livro. ele tem, tipo, praticamente quase várias matérias, tipo, tem falando sobre biologia, química, então acho que eu vou encontrar alguma coisa, né? Ok, terminou, professor. Que Terminei. susto, professor. Pronto, Antônio. então pode sair que é aula de português, que eu vou mandar o link agorinha e já entra. Tá. Já, Que Professor, susto. professor, Professor, vou mandar